Cosmovisão e epistemologia são dois temas que eu gosto bastante, né? São da área filosófica e principalmente que interagem muito com a teologia. E o que eu quero estar compartilhando com vocês nesse vídeo é justamente como esses dois temas eles são trabalhados em David Noggle, né? Nesse livro aqui dele, Cosmovisão Cristã. Um livro muito bacana que eu ganhei. Estou já terminando de ler ele. É um livro muito bom. E lá no final do livro, já na parte dos apontamentos, o David Noggle justamente trata desses dois temas e da intersecção entre eles. Eu gostei bastante e quero estar compartilhando, né? Então, o que, que nós vamos aí primeiramente ver? Ah, o David Noggle não faz exatamente isso, está no livro dele, mas eu vou trabalhar dessa forma para você poder acompanhar o raciocínio, né? Vou explicar rapidamente o que é a cosmovisão, o que é epistemologia e como, né, elas se relacionam, ou até como o David Noggle coloca no livro dele, que tipo de impacto a cosmovisão tem na epistemologia. Então vamos lá, né? De forma bem breve, o que é cosmovisão? Eu sei que na etimologia a gente vai falar que é visão de mundo, né? Cosmo, mundo, visão. Porém, o próprio David ele traz duas definições legais, tá? Nas partes de artigos. Uma é do Otis e outra do Outers. Acho que falei certo, não conheço os autores. Mas é o seguinte, né? Cosmovisão, ou a visão de vida, é uma estrutura ou conjunto de crenças fundamentais pelos quais vemos o mundo e nossa vocação e futuro nele. Essa visão não precisa ser totalmente articulada. Pode estar tão internalizada que chega a passar praticamente inquestionada. Pode não estar explicitamente desenvolvida numa concepção sistemática de vida. Pode não estar teoreticamente aprofundada na forma de uma filosofia, sequer pode estar codificada na forma de um credo. Pode ter sido bastante refinada através de um desenvolvimento histórico-cultural. Não obstante, essa visão é um canal para as crenças últimas, que dão orientação e significado para a vida. Então é muito bacana essa definição, apesar dela ser um pouco extensa. Mas vamos lá, aqui é qual que é a ideia do Altus? É que é uma visão de vida, né? Onde nós nos vemos, nós vemos o mundo afora, nós vemos tudo através dessas lentes. E o que a gente percebe é que não tem cosmovisão só quem tem ela de forma articulada e sistemática. Não. Na verdade, ele fala que pode estar tão dentro de nós que nós nem chegamos a ver. Né? Literalmente, a gente raciocina muito sobre os objetos e quase nunca raciocina sobre o observador. Né? Para pensar sobre a coisa em si, em vez de falar, será que eu estou vendo a coisa como ela realmente é? Será que não tem uma outra perspectiva? Então é justamente isso que ele traz, tá? Mas não, obviamente, de uma maneira tão pequena como eu estou trazendo, na maneira macro da nossa vida. Né? Mas ele coloca que ela pode também estar, e com certeza é o nosso objetivo, ter uma cosmovisão refinada, não é? Uma cosmovisão que está desenvolvida, apoiada em tradição, em história, em ciência, não é? Nunca a nossa ideia na cosmovisão é ficar reinventando a roda. Isso é inviável. E o Walters é mais simples. Ele vai dizer que a cosmovisão é a estrutura abrangente das crenças básicas de uma pessoa sobre as coisas. Então, toda essa estrutura que abrange, né? Aquelas crenças que são básicas, que, como o Oates vai dizer, dão significado último às coisas. Isso é uma cosmovisão. Né? Então, não é muito preciso dizer isso, mas para ficar um pouco mais didático e simples, digamos assim que é a forma como eu vejo as coisas, não é? E o que então é epistemologia? Que é o estudo do conhecimento, é o estudo em torno da ciência, não é? É o discurso acerca do saber. Ela vai justamente raciocinar sobre o que é a natureza, como eu conheço as coisas, o que é a natureza não, né? Mas a natureza do conhecimento, o que é a natureza do conhecimento, a origem da onde que começa, né? Se é algo que eu tenho já em mim ou se é algo totalmente adquirido pelas percepções do mundo, quais são os limites? Será que existe limites para o conhecimento? Será que ele pode transcender tudo, né? O conhecimento transcende tempo, espaço, até talvez o próprio entendimento nosso. E principalmente a validade. Como eu sei que um conhecimento ele é seguro, é correto ou não. Então isso é basicamente.
uma definição está bem breve. Quem estuda e gosta das áreas provavelmente vai ter a sua definição do que é cada uma dessas coisas. E aí vem a questão, como que elas se relacionam, né? Qual que é o impacto que, principalmente, a cosmovisão tem na epistemologia? Essa é a ideia, não é? Já que, vamos tornar em linha simples, eu desenvolvo o conhecimento, eu produzo o saber, né, ou eu descubro ele, como você quiser colocar, o jeito que eu vejo as coisas impacta de que maneira esse desenvolvimento, esse conhecer? Mais ou menos é essa a pergunta, tá? Eu sei que não está tão filosófico assim, mas acredito que o insight, essa, né, chama aí que acende para você raciocinar, com certeza ele serve para o nosso propósito, que é você se perguntar, né? Então, a gente vai perguntar basicamente assim: a forma como eu vejo as coisas, como eu raciocino, interpreto, é afetado pela minha visão de vida? O Noggle vai dizer, a gente vai ter algumas posições, ele pode ser nulo, ele pode ser moderado ou totalmente conectado à cosmovisão. A gente tem digamos assim, alternativas, tá? Tudo bem que uma pode variar, mas basicamente, né? E aí o que o John Pfeffer vai dizer? Pfeffer. Sabemos que por meio do que pensamos, chegar às coisas, a realidades que gozam de uma independência, na existência física fora do pensamento ou ao saber, chegamos apenas ao que pensamos? Então, ou seja, eu penso em alguma coisa de fato ou só chego no meu próprio pensamento? A questão então diz respeito ao objeto do pensamento humano e principalmente do pensamento intelectual. É esse objeto uma realidade ou pensamento? Aqui você vê um pouquinho de idealismo, né, filosófico. Combina pensar em coisas ou em pensamentos. Obviamente, todo o problema do conhecimento humano está aqui envolvido. Importa, imensamente se, em matéria de conhecimento, estamos considerando uma realidade transcendente objetiva ou um pensamento imanente subjetivo. Então, você repara que a epistemologia ela está totalmente conectada à cosmovisão. Né? Esse impacto já está respondido aqui. Né? Talvez você vai dizer, não é tão conectado assim, é mais moderado, pode ser que sim, mas nulo, principalmente essas crenças básicas, como a gente vê agora, é praticamente inviável, impossível. E aí, o que o Noggle, então, ele vai trazer? Se existe essa conexão, como que nós geralmente conectamos, né? Até pegando a ideia do Lopes, a gente provavelmente não pensa muito bem sobre a nossa cosmovisão, sobre como a gente constrói o conhecimento, né? E qual que será que é a cosmovisão partindo disso, né? Como que a gente deve construir um conhecimento seguro e certo? Né? Ele vai trazer 3 cosmovisões. É interessante, tá? E aqui tem um exemplo que o livro traz, já mostrei o livro, vou mostrar de novo. Muito bacana. Ele ilustra ali, eu tentei fazer Kaya, mas foi uma porcaria, ela não consegue entender o meu prompt. Um videozinho bem curto que assim, o que o David aqui traz de exemplo, você tem 3 árbitros de beisebol, né? E os 3 estão conversando sobre justamente a filosofia deles, né? Como eles veem as coisas. Eles estavam discutindo o que é, deixa eu até abrir aqui, o que é strike e o que é, eu não vou lembrar certinho agora outra palavra. O que são bolas e strikes, né? Tá na página 405, inclusive. Um vai dizer o seguinte: eu chamo bolas e strikes como eles são. Né? É simples. Como você chama isso? Você chama de bola de strike, porque é o que eles são. O outro, ele vai dizer que há bolas e strikes e eu os chamo do jeito que eu vejo. Então eu vejo uma bola e vejo um strike, é assim que eu chamo. Né? Estão discutindo a sua filosofia de beisebol. E o terceiro, ele vai dizer: olha, eles não são nada. Eles são o que eu chamo. Se eu chamo de bola e strike, eles são bolas e strikes, senão não chamo. Então as coisas são como eu as chamo. Você percebe que tem 3 posições aqui, né? São 3 cosmovisões. E aí você para e pensa, mas será que é o mesmo conhecimento? Que impacto isso tem na filosofia deles de vida, de construir, de aprender a realidade
e também de interpretar ela, né? Você vê, é o mesmo fato, são três árbitros do mesmo esporte e três posições diferentes. O David Nogle vai dizer que é o seguinte: a primeira é o realismo ingênuo, então quem fala, olha, eu chamo daquilo que eu vejo, é o realismo ingênuo. O realismo crítico é aquele que, né, o ingênuo, desculpa, é aquele que fala, eu vejo como são, né? O ingênuo é aquele que diz, olha, elas são assim, por isso que eu chamo. O realismo crítico, ele está dizendo, olha, eu chamo como eu vejo, né? Você percebe aqui uma certa desconfiança, mas ele confia que ele vê aquilo. E a terceira posição, que elas não são nada, até que eu as chame, é chamado de antirrealismo, né? Então, por que que o primeiro árbitro ele tem um realismo ingênuo? Porque ele parte do princípio, né, da cosmovisão, de que a compreensão do cosmo é direta e precisa. As coisas são assim, né? Não é que eu as vejo, elas são assim, elas se apresentam assim, todo mundo vê assim e é direto e preciso, né? Não é tão afetada por pressuposições de cosmovisão ou de qualquer influência subjetiva. Então você percebe aqui uma objetividade muito grande no mundo e também na apreensão do mundo, né? Ela vai estar estabelecida sobre quatro premissas básicas. A primeira é de que existe uma realidade objetiva e independente. Isso parece bem plausível. A segunda é de que o caráter dessa realidade é fixo, independente de qualquer observador. Também bem plausível, né? É a mesma coisa você dizer, bem, independente de como a gente possa chamar isso. Isso aqui tem um caráter fixo e independente. De quem observa, isso vai ser isso. E os conhecedores humanos com certeza vão ter capacidade cognitiva confiável para aprender. Ou seja, quem observar isso aqui com certeza vai dizer, é um celular, não é? E isso, lógico, está livre de tradições ou preconceitos pessoais. Por isso, então, que ele é ingênuo. Né? E a quarta premissa: a verdade e o conhecimento sobre o mundo são descobertos e certos, não inventados e ou, né, relativos. Aqui essa premissa ela apoia esse realismo e também torna ele ainda mais ingênuo. Né? A segunda posição eu vou comentar depois, porque justamente ela é a do autor, a que ele pensa que é a cosmovisão correta para a construção da epistemologia. A segunda, né, que ele vai então analisar, mas é a terceira em ordem de árbitro, é daquele que diz: elas não são nada até que eu chamo. Elas só vão ser bolas ou strikes se eu der esse nome. Porque as coisas não são como elas são. As coisas são como nós dizemos que elas são ou como nós a vemos, qualquer coisa parecida, não é? Por que isso? Porque essa cosvisão, ela entende que a nossa compreensão é indireta e imprecisa. Tá? O que existe aqui é uma disjunção, né, digamos assim, uma ruptura entre aquilo que tá e a visão daquilo, né? É simples. Nós não podemos dizer que existe algo ali. Aquilo vai ser algo por consenso, mas não por realidade última, né? O que vai ter de certo são as cosmovisões e interpretações, né? E não existe principalmente uma cosmovisão correta. Existe aqui talvez como se fosse um sofisma, uma cosmovisão que se torna rei, não é? Mas não é porque ela é a última, final. É só porque ela foi a que mais, né, tem adeptos, é a que mais faz sentido, é a que talvez a convenção desse tempo, desse contexto, aderiu a ela. Porém, tá, eles vão deixar bem claro que isso não tem conexão real com o cosmo. Ela não diz nada a respeito. Ela diz a respeito de nós, mas não a respeito do cosmo. E quais são então as teses, tá? É interessante até como o David Nogle coloca as palavras. Uma é premissas, outra é teses. Ele vai dizer que, primeiramente, essa pessoa que é antirrealista, talvez exista um mundo externo, provavelmente sim, tá? Mas o seu caráter, se for objetivo, ele permanece escuro, obscuro, né? A gente não consegue dizer. Nós, que somos os conhecedores humanos, nós carecemos de acesso epistêmico para isso, tá? Então, não necessariamente quer dizer que nós somos defeituosos ou temos problema cognitivo. É só que nós não temos esse acesso necessário, não é? Pense talvez assim, se existe essa realidade ou cosmo, qualquer coisa nesse sentido, ela está de forma a transcender aquilo que a gente consegue aprender. A gente vai aprender no máximo talvez fenômenos. E o que com certeza se apresenta para nós como realidade, a gente não diz que é a realidade última.
é a realidade vista e que a gente ainda traduz em linguagens, né? Ou seja, nosso conhecimento é basicamente linguístico, mas não conhecimento último e, consequentemente, tudo, né, que nós temos em termos de verdade, conhecimento, eles são coisas inventadas, né? Ou são coisas relativas. Depende de como você diz algo e como que eu digo algo. Nós podemos talvez estar dizendo sobre a mesma coisa, mas com certeza, provavelmente nenhum dos dois tem essa realidade última.